Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas no nosso canal Mensagem da Última Hora. Prezado irmão, irmã, inscrito, você que ainda não é inscrito, inscrita no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, nós indicamos que você se inscreva para que possa então receber notificação de toda nova postagem que nós fazemos aqui frequentemente, sejam hinos, meditação da Palavra de Deus. Nesta série, que nós estamos caminhando já há algumas semanas, com o tema Olhai para mim e sereis salvos, nós estamos tratando de para quem devemos olhar. Nós terminamos recentemente uma série Como posicionar-se em Cristo. E agora trazemos esta série que é um aprofundamento desses temas, né, no sentido de olhar para Cristo. Como que nós devemos olhar para Cristo? O que é olhar para Cristo? Existe uma necessidade muito grande, temos tratado disso aqui no nosso canal, em especial nesta série atual, a necessidade de compreensão. As pessoas têm entendido errado, não têm tido compreensão correta da palavra de Deus. E a falta de compreensão faz com que as pessoas posicionem-se incorretamente, posicionem-se de forma inadequada, de forma incorreta, ou não se posicionem. Posicionem-se por outras coisas e não por Cristo. E quando nós se desejamos a vida eterna, desejamos nos posicionar corretamente. E a única forma de nos posicionarmos corretamente é posicionando-nos em Cristo, se nosso propósito é a vida eterna. Há pessoas que posicionam-se por sistemas. Eu estou bem posicionado dentro de um sistema organizado, religioso. Está tudo bem, desde que seu objetivo seja utilizar-se desse sistema, da influência desse sistema, de repente para construir uma carreira política, uma carreira profissional. Porque a mensagem precisa ser atualizada. Há crentes pensando nisso. Há crentes, inclusive crentes da mensagem, que chegam a afirmar, porque nós ficamos tanto tempo ouvindo que é errado se misturar com política, mas nós estamos vendo a necessidade de se meter na política, de defender político, de defender programa político, de defender linha política. Não é diferente de defender linha religiosa. É interessante que às vezes a mesma pessoa que faz essa afirmação, ela critica aqueles que se posicionam para defender linha religiosa. Não é diferente. Linha política, linha religiosa, defender líder, é tudo coisa humana. E não está errado da pessoa ficar defendendo um político, se posicionando por um político e dando a sua vida para defender uma linha, uma ideologia política. Não, tudo bem, está tudo certo. Mostra o foco do que ela quer dedicar à vida dela, tudo bem. Se ela está, se o propósito dela é apenas para o natural, está tudo bem. Está tudo bem defender uma linha religiosa, uma liderança religiosa, um sistema religioso, afiliar-se a uma religião, a uma igreja, a um sistema religioso, defender de unhas e dentes aquele sistema religioso, o afiliar-se ao sistema, a segurança que um sistema traz. Está tudo bem. Está tudo bem. Tudo depende do propósito. Agora, se o irmão, se a irmã tem propósito de herdar a vida eterna, bom, aí você tem que compreender corretamente a mensagem para posicionar-se corretamente. E se você posiciona-se corretamente, aí certamente
Você não vai ficar perdendo tempo de ficar defendendo ideologias políticas ou de um político específico. Você não vai perder tempo de defender um sistema religioso. Você não vai ficar perdendo tempo de defender uma liderança que você admira e dando a sua vida para defender essa liderança, esse nome, o ministério dessa liderança e etc. e tal. Você não vai perder tempo com isso. Você vai fazer o que tem que ser feito. Se o seu propósito de olhar, quando olha para Cristo, quando olha para a palavra, se o seu propósito é a vida eterna, você não vai ficar querendo causar dissensões entre os irmãos, você não vai querer ficar indo de casa em casa para atrapalhar a fé dos outros, baseado em algo porque você não concordou com alguma coisa, então você vai ficar indo de irmão em irmão e tentando envenenar os irmãos. Não, você não vai fazer isso. Se o seu propósito, quando olha para Cristo, quando olha para a palavra de Deus, é herdar a vida eterna, você vai cuidar da sua própria alma, porque a salvação é individual. E cada um tem que ter o seu propósito. E o seu propósito deve estar alinhado com a palavra. Você não vai sequer ficar atacando o outro do outro grupo, atacando a irmã do outro grupo, atacando o irmão do outro grupo, criando dissensões, porque eles pensam diferente de você, porque eles têm um entendimento diferente, eles têm uma linha de pensamento diferente. Não, você não vai fazer isso, você não vai perder tempo com isso, porque a sua visão, quando você está olhando para Cristo, você não está olhando para Cristo para defender um sistema, para defender uma igreja, para defender uma liderança. Você não vai defender uma linha política, porque essa linha política está de acordo com a palavra de Deus. Tenha santa paciência, né? Tenha um pouco mais de clareza espiritual, de querer falar que existe linha política que está de acordo com a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus mesmo, está de acordo com a Bíblia, porque tudo está na Bíblia. Nós já falamos a respeito disso, né? Já falamos a respeito disso. Todos os líderes, por mais cruéis que sejam, mais desumanos, por mais ateus que sejam, que possam até citar Deus, usar o nome de Deus, entre parênteses, em vão, eles estão enquadrados na Bíblia. Sim, de um lado que você, se deseja a vida eterna, não quer estar. Então tenha um pouco mais de maturidade espiritual e posicione-se corretamente com a palavra de Deus. Desenvolva maturidade espiritual e cuide de você, cuide da sua alma. E deixa que cuidar de outras coisas que não é papel seu, não é papel meu. Cuide quem queira cuidar. Mas você, como cristão, como cristã que deseja posicionar-se corretamente na palavra de Deus, cuide daquilo que você precisa cuidar, porque a palavra de Deus é muito clara. Isaías 45, versículo 22 e 23, diz: olhai para mim e sereis salvos. Então, se o seu objetivo é ser salvo, você tem que olhar para o que é correto. E conforme já vimos aqui no decorrer desta série, não basta olhar, é preciso olhar sob um propósito, olhar de forma correta, compreender. Então, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim dobrará toda a língua. Então aqui no sermão Olhando para Jesus, sermão que compõe a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, tem link abaixo dos nossos vídeos aqui, um link para uma série. Você crê na Bíblia? Caso você não saiba do que estamos tratando, né? Quando citamos mensagem, sermão da mensagem, sermão que compõe uma mensagem. Então tem um link aqui explicando o que é a mensagem.
Então veja, parágrafo 16. Pois bem, algumas pessoas quando olham para Jesus, olham e o veem. Olham e olham para ele. E então o veem nele, em Jesus, apenas um fundador de igreja. Existe uma linha para não ferir, a crença de algumas pessoas. Não vamos citar o nome da igreja, mas existe uma linha de fé que diz que foi Jesus quem fundou esta igreja no ano 33. Não foi. Não foi Jesus quem fundou esta igreja no sentido jurídico. E se por acaso existe evidências de que esta igreja específica, esta fé específica foi fundada por Jesus lá no ano 33, fato é que esta igreja que procura trazer para si essa honra, ela há muitos anos se desviou. Ela pode mesmo ter sido fundada por Jesus, mas a partir do momento que ela se autodenominou, ela deixou de ser a original. Então é por isso que Deus precisava, nestes últimos dias, ao longo do tempo, isso foi acontecendo, esse desvio desta igreja que se autodenomina a igreja que Cristo fundou. Ela ao longo do tempo se desviou, braços delas foram saindo, dissidentes dela foram saindo, vieram os protestantes, as mais diversas manifestações dos chamados protestantes, e todos eles também se desviaram. Então Deus precisou enviar, segundo Amós 3:7, que Deus fala através de profetas. Então Deus precisou enviar para os nossos dias um mensageiro com uma mensagem para nos levar de volta ao original. Agora, levar de volta ao original não é levar todo mundo de volta para uma igreja física. Levar de volta ao original é a fé original. Agora, isso quer dizer que esta mensagem, ela é todos os que pregam esta mensagem, para ficar mais claro, estão pregando e levando as pessoas à fé original? Não. Não, e ao longo do tempo, se o arrebatamento demorar um pouco mais, ao longo do tempo nós vamos perceber que aqueles que estão pregando a mensagem que Deus enviou para os nossos dias, para levar-nos até a fé original, nós vamos ver que muitos que estão pregando a mensagem e que já estão desviados, pregando a mensagem, mas misturando-a com tantas coisas que já perdeu a sua essência de levar de volta para a fé original, ao longo do tempo isso vai acontecer ainda muito mais. Vai se desviar muito mais do propósito pelo qual ela foi enviada. Então a questão não é a mensagem. A Bíblia, o próprio exemplo é a Bíblia. Quantas pessoas hoje pregam o que está na Bíblia, só que desviam as pessoas da fé original? Então a mensagem não é diferente, já está acontecendo. Em Amiúde já está acontecendo, aqueles que estão pregando a mensagem, mas levando as pessoas a ter uma fé que não é a fé original. Novidade? Não, isso teria que acontecer. E está acontecendo. E ao longo do tempo, quanto mais tempo passar, mais vai acontecer. Pregadores da mensagem que não levam mais o povo a olhar para a fé original. O problema está na mensagem? Vamos então abandonar a mensagem? Não. Então vamos abandonar a Bíblia, então. Então vamos abandonar a Bíblia. Vamos usar outro livro que não seja a Bíblia.
Porque isso acontece com a Bíblia e não seria diferente acontecendo com a mensagem. Porque a mensagem ela veio para nos ajudar na compreensão da Bíblia. Ela não é nada a mais. Mas, claro que isso tinha que acontecer. Manipuladores, utilizando o conteúdo da mensagem para criar grupos, para criar denominações, para criar organizações, para criar sistemas. E veja, as pessoas têm tão pouca compreensão que não veem que isso é básico. A mensagem veio para nos tirar fora dos sistemas. E aí utilizam-se a mensagem, isso é básico do básico. Utilizam a mensagem, pregam a mensagem, cria sistema, monta sistema e as pessoas não percebem. Por quê? Porque não compreendeu por que a mensagem veio. A mensagem veio para nos tirar dos sistemas, porque o problema não está no conteúdo. O conteúdo é Bíblia. O conteúdo é Bíblia. Qualquer igreja que prega a Bíblia está pregando a palavra de Deus. Pode estar manipulado, misturado, seja o que for, mas o grande problema não é o conteúdo, o grande problema é sistema. Desviou porque virou sistema. Então o princípio de tudo é o sistema. E isso as pessoas não veem. Fica preocupado com o conteúdo, com as chamadas doutrinas erradas, que também não está certo, mas o problema, o perigo não está na doutrina errada. O perigo está na base. O perigo está no ter se tornado um sistema. A partir do momento que se tornou um sistema, obviamente vai ter doutrina errada. Mas o problema, a essência, não é a doutrina. A essência, a semente de tudo é o sistema. E isso as pessoas não veem. Então veja. Pois bem, algumas pessoas quando olham para Jesus, olham, o veem, olham e olham para ele, e então o veem nele apenas um fundador de igreja, ou um organizador da igreja. Gente, tá claro isso daqui, tá claro. Se é errado tomar Jesus como um organizador de igreja, como um fundador de uma organização, tá certo usar a mensagem para montar uma organização? Não estamos citando nenhuma organização específica, porque não existe uma organização específica, não existe um sistema específico, existem sistemas. Só não vê quem não quer. Existem sistemas, existem organizações que se formaram, que se fundaram, que se montaram, que foram montados, criados, organizados e que estão pregando a mensagem e as pessoas não estão vendo. E isso é a essência da mensagem e as pessoas não estão vendo. E talvez um credo para uma igreja, e o problema está na mensagem? Não, o problema não está na mensagem, como acabamos de dizer, o problema não está na Bíblia, o problema está em quem pega a Bíblia e monta uma igreja, um sistema, uma denominação. Então o problema não está na mensagem. E quem diz que saiu da mensagem, mas continua pregando conteúdos da mensagem, cria outro sistema também, outros sistemas, da mesma forma. Por quê? Já dissemos aqui. Porque eles nunca enxergaram que o sistema é algo que está na mente. Eles foram formatados para ficar tanto tempo no sistema e quando saíram do sistema montaram outro. Já explicamos isso aqui, inclusive numa outra série, mostrando até a fundamentação científica de sistema. A coisa é mais pegajosa do que se imagina. E cabe a cada um do cristão, da cristã, abrir os olhos para isso, porque senão vai ser enganado. É o evangelho da serpente, ministério da serpente. É isso que muitas pessoas buscam ver em Jesus.
Ele é apenas um novo credo que foi acrescentado a uma doutrina antiga, só mudou o conteúdo, mas o sistema é o mesmo. A base é a mesma, a essência é a mesma. Então muitas pessoas olham e o veem dessa forma, e alguns olham e o veem como um mito, o Papai Noel, ou alguns deles olham e o veem como um ato histórico que Deus realizou há muitos anos, e alguns ainda o veem como um bebê em uma manjedoura. Mas a questão é, o que você olha quando você olha para ele? O que você, irmão, irmã, olha? Quando olha para ele, o que é que você está vendo? Você vê a segunda pessoa da Trindade, ou vê uma Trindade, 3 em 1, você somente o verá à medida que olhar para ele por meio da palavra. Essa é a única maneira de conhecê-lo, porque ele é a palavra e ela o revelará. Por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que nós devemos buscar o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá compreensão. Está muito claro isso. A necessidade da compreensão, ele diz, o Espírito Santo que vai te dar compreensão da palavra. Depende do que você estiver buscando. Se você olhar para ele para discutir, então você está olhando errado. Ele não discutiu. Dissemos recentemente aqui, aqueles que não concordam, que saem depois criando discórdias, ou tentando criar discórdias. Eu saio desse grupo e agora eu vou atrapalhar de tudo quanto é forma, eu vou desmanchar esse grupo. Que perda de tempo. Sabe o que você vai ganhar? Rugas, problemas psiquiátricos, psicológicos, ódio. Você vai se afastar da essência de Cristo, que é amor. Você vai afastar de você o Espírito Santo. Se você tomou uma decisão, uma posição, busque o Espírito Santo. Se você decidiu baseado no Espírito Santo, não baseado no passado, em mágoas, em outras coisas, se você saiu, tomou uma decisão, se você tomou uma decisão baseado no Espírito Santo, foi ele que te orientou a tomar essa decisão, peça orientação para ele para dar o próximo passo. Para de ficar querendo agir pelo seu próprio entendimento, pela sua própria rasa compreensão, rasa interpretação errada da decisão que você tomou. Talvez você tenha tomado decisão errada, precipitada. Já pensou nisso? Então veja, ele não discutiu, não era adequado para ele discutir. Lembre-se, você o vê quando olha para ele por meio de sua palavra e o reconhece. Agora, você não pode vê-lo até que seus olhos se abram para o fato. É isso que tem faltado para a maioria das pessoas que não tem visto, que tem engolido o boi com o chifre e tudo. 2 homens podem olhar para a mesma escritura e divergir. Um deles tem que estar certo e o outro errado. Às vezes há coisas que estão acontecendo ao nosso redor que não conseguimos entender. Presta atenção nisso. E outros dizem que veem coisas e outros não veem nada daquilo. E quando os seus olhos, falando sobre Dotan agora no parágrafo 18, de que Eliseu, vejam, Dotan lá, naquele dia em que Eliseu foi cercado pelo exército sírio. Presta atenção, isso é muito sério. E seu fiel servo Geazi, que morava com ele, o servia, cozinhava para ele, mantinha suas roupas limpas, derramava água em suas mãos, estava com ele dia e noite, ouvindo ensinar, pregar. Era membro da igreja, era seu seguidor, membro, tinha ele como líder, profeta de Deus. Ele tinha o profeta de Deus como seu líder. E naquela manhã, quando acordou, olhou para fora e viu o exército sírio todo ao redor. E ele disse: ai, meu pai,
Veja a oposição que temos. Todo o exército sírio, ele só viu a parte negativa. E veja, Eliseu, quando se levantou e olhou, viu algo que Geazi não viu. O profeta viu algo que ele não tinha visto. Então ele orou: Deus, abra os olhos deste jovem. E seus olhos estavam bem abertos. Ele estava com o olho aberto. Ele lia. Ele ouvia. Estava com os ouvidos abertos, mas ele não compreendia. Abra os olhos para que ele possa ver. E quando seus olhos espiritualmente se abriram, é o que muita gente precisa hoje. Ter os olhos espirituais abertos. Eles sabem ler, sabem ouvir. Aperta lá o botão, ou seja lá o que for, e ouve. Sabe ouvir? Ouve. Eles ouvem. Mas a fé, que é bom, que é necessário, não acrescenta em nada. Por quê? Porque os olhos espirituais estão fechados. Os ouvidos espirituais estão fechados. Então só está ouvindo, mas está entrando de um lado e saindo para o outro. Continua agindo do mesmo jeito. Errantes, cegos. E quando seus olhos espiritualmente se abriram, as montanhas inteiras estavam cheios de carros de fogo e anjos ao redor daquele profeta. Vem, foi diferente quando os seus olhos se abriram. Está faltando para muita gente ter os olhos espirituais abertos. Veja. É o que está faltando para muita gente hoje. É ter os olhos espirituais abertos. Há muita gente entendendo, mas entendendo intelectualmente. Há muito líder entendendo, ouvindo, lendo, mas não sai do nível intelectual. E aí leva as pessoas a terem fé intelectual. E fé intelectual leva a tomar decisões erradas. Decisões precipitadas, decisões erradas, decisões equivocadas. Imaturidade espiritual, a falta de compreensão, leva as pessoas a terem imaturidade espiritual, que é o contrário da maturidade espiritual. Leva a uma infantilidade espiritual, que a pessoa se torna infantil no seu entendimento. Não tem compreensão correta. A falta de compreensão leva a ter atitudes infantis, atitudes imaturas, posicionamentos imaturos, inseguros. O que nós precisamos é de maturidade espiritual. O que nós precisamos é de nos posicionar, mas posicionarmos com maturidade espiritual. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a ter essa compreensão. E então, posicionarmos corretamente. Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que neste momento difícil, terrível, enganoso que estamos vivendo, nós possamos ter a clareza necessária, a compreensão necessária para posicionarmos corretamente na Tua palavra. Pedimos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue vos abençoando, dirigindo as suas decisões, seus passos, dando clareza na sua compreensão, e nós nos falamos em breve aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, é importante para ser notificado de toda nova postagem. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, o Senhor nos permitindo. Até breve.